Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é fundamental para a segurança de todo mundo. A norma regulamentadora 06. Ela é, basicamente, o guia definitivo sobre os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Bora desvendar os detalhes que fazem toda a diferença na hora de garantir um trabalho seguro. E já vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Aquele equipamento projetado para proteger a nossa vida no dia a dia do trabalho, como a gente pode ter certeza de que ele é de fato confiável, de que ele foi testado e aprovado? É exatamente essa questão que a NR06 vem para responder. Para a gente alinhar todo mundo, vamos à definição oficial, a base de tudo. O que é um EPI? Segundo a norma, é bem simples. É qualquer produto ou dispositivo que o trabalhador usa individualmente para se proteger dos riscos da sua atividade. É o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar. E para essa nossa análise ficar bem clara, a gente vai seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, vamos entender o que é NR6. Depois, a gente passa pelas responsabilidades de cada um: empresa, trabalhador e fabricante. Em seguida, vamos focar na peça-chave, o certificado de aprovação. E para fechar, vamos dar uma olhada nos tipos de equipamentos que a norma cobre. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, a gente pode pensar na NR06 como a grande regra do jogo, sabe? É o manual que dita como todo o sistema de proteção individual deve funcionar aqui no Brasil. O objetivo dela é muito direto: definir como um EPI deve ser aprovado, vendido, entregue e, claro, utilizado. E o mais importante de tudo, as regras valem para todo mundo nessa cadeia, da empresa que compra ao trabalhador que usa, passando por quem fabrica ou importa o equipamento. Ninguém mesmo fica de fora. E agora, a gente entra no que podemos chamar de corrente da segurança. E o primeiro elo dessa corrente, que talvez seja o mais forte, é a organização, ou seja, a empresa. E a responsabilidade da empresa vai muito, mas muito além de simplesmente comprar o EPI. Ela tem que fornecer de graça, treinar a equipe para usar direitinho, exigir o uso, registrar essa entrega, cuidar da limpeza e da manutenção e, claro, se o equipamento estragar ou sumir, tem que substituir na hora. É um papel superativo e constante. E essa escolha do EPI não pode ser aleatória, não. A norma, na verdade, estabelece um processo bem inteligente. Primeiro, se analisa a atividade e os riscos. Depois, se busca o equipamento que funcione e que está dentro da lei. E o mais interessante é que a norma também se preocupa com o conforto do trabalhador e se um EPI não vai atrapalhar o outro. Afinal, segurança e bem-estar têm que andar lado a lado. Agora vamos para o próximo elo, que é quem faz a proteção acontecer na prática, né? O trabalhador. Ele é uma parte essencial dessa corrente. Pois é, a segurança é uma via de mão dupla. Então, cabe ao trabalhador usar o EPI só para aquilo que ele foi feito, cuidar bem dele, guardar, limpar e, o que é fundamental, avisar a empresa se qualquer coisa acontecer, se estragar, se sumir, se tiver algum problema. A proteção só funciona de verdade se quem usa também fizer a sua parte. Ok, agora vamos para a origem de tudo. Para a empresa e para o trabalhador fazerem a parte deles, o equipamento precisa ser bom desde o início. E é aí que entram os fabricantes e os importadores. A obrigação deles é cristalina. Só podem vender produtos que tenham o certificado de aprovação, o famoso CA, e tem que estar válido, hein? Além disso, precisam fornecer o manual de instruções em português e garantir que a qualidade do produto se mantenha. No fim das contas, eles são os guardiões da qualidade lá na fonte. E isso nos leva direto para o coração de todo o sistema da NR06. O elemento que conecta tudo e que valida cada um dos elos da nossa corrente. O certificado de aprovação. A própria norma é categórica, não deixa nenhuma brecha para dúvida. O ponto é esse: sem CA, o EPI não pode ser vendido e nem pode ser usado. Ponto final. É a regra de ouro do jogo. E o que é esse tal de CA? Bom, ele é basicamente a licença oficial do EPI. É o documento que comprova que aquele equipamento passou por todos os testes, foi aprovado e tem a permissão para ser vendido e usado em todo o país como um equipamento de proteção de verdade. E a diferença entre ter e não ter o CA é brutal. De um lado, com o certificado, a gente tem um produto legal, com qualidade garantida e proteção confiável. Do outro lado, sem o CA, o que se tem é um item irregular, de qualidade duvidosa e que, na verdade, coloca a segurança em risco. A escolha parece bem óbvia, né? Agora que a gente já entendeu as regras do jogo, que tal fazer um tour rápido pelo verdadeiro arsenal de proteção que a norma lista no anexo 1? É uma cobertura completa, da cabeça aos pés.
Começando por cima, claro, a proteção da cabeça. Aqui entram os capacetes, que são essenciais contra impactos ou choques, e também capuzes e balaclavas para proteger contra calor ou produtos químicos, por exemplo. Descendo um pouquinho, temos a proteção dos olhos e do rosto, uma área extremamente sensível. A lista vai desde óculos contra partículas até protetores faciais maiores e as indispensáveis máscaras de solda, que protegem contra a radiação. Para proteger 2 sentidos vitais, a norma detalha os protetores auditivos, que são a barreira contra o ruído excessivo, e uma variedade enorme de respiradores que filtram de tudo: poeira, gases, vapores perigosos. Chegando ao tronco, a proteção inclui coletes e outras vestimentas. E para os braços e mãos, o destaque vai para a imensa variedade de luvas. Tem luva para cada tipo de risco que se possa imaginar: químico, mecânico, elétrico, biológico. Para as pernas e pés, a proteção vai desde calçados de segurança com biqueira de aço até calças e perneiras especiais. E claro, quando o risco é geral, aí entram em cena os macacões e as vestimentas de corpo inteiro. E, para fechar, um dos riscos mais críticos que existem, a queda. Para o trabalho em altura, a NR06 é super específica, detalhando o uso de cintos de segurança, talabartes e os dispositivos trava-quedas. Eles são, literalmente, a última linha de defesa do trabalhador. E todo esse sistema, todo esse arsenal, nos traz de volta à reflexão final. A corrente da segurança só funciona de verdade quando todos os elos, a empresa, o trabalhador e o fabricante, estão fortes, conectados e cada um sabe exatamente o seu papel. Então fica a pergunta para a gente pensar: como é que essa corrente está funcionando no nosso ambiente de trabalho? Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos. Até logo!